Bom, sejam bem-vindos, pessoal. Essa é a Live 00, né? A nossa live piloto aqui. O Redação tá online, tá ao vivo. Ao vivaço, nós três aqui no time do Redação Tricolor, para trazer notícias, né? Para trazer novidades aí do São Paulo, né? Tendo em vista a última semana, as últimas contratações, o que o time está passando, né? O que nos move aí, o que nos faz passar uma raiva do caralho também, né? As novidades desse time, né? Temos muito o que falar aqui, né? Essa é um teste, mas é um teste valendo, né? Vamos para cima, vamos comentar aqui algumas notícias, né? Alguns bastidores ali do nosso tricolor que a gente vai acompanhar agora aqui junto com vocês, tá? Sigam-nos nas redes sociais, nós somos o Redação Tricolor, né? Estamos ali no YouTube, estamos no Instagram, procure-nos, saiba mais sobre a gente, mande um alô, curta, compartilhe, né? A gente está junto aí nessa, vamos que vamos. E é isso. Meus amigos, eu estou aqui hoje com o Gabriel, né? Gabriel, que é o nosso apresentador ali do YouTube, nosso também apresentador do TikTok, siga-nos no TikTok, hein? Lá tem vídeos interessantes também. Vamos voltar com tudo em 2023, né? Principalmente com as lives aí, né? Sejam muito bem-vindos mesmo. Vamos que vamos. E aqui também ao meu lado, né? O Abraão, nosso querido Abraão, que ele é mais dos bastidores do que dos vídeos ali, mas está aqui também para comentar aí todos esses temas, né? Com pouca emoção e muita racionalidade, né? Vamos para cima. E muita raiva. Muita raiva. Exatamente. Pessoal, eu sou o Força do ódio. né? Alguns vídeos ali vocês podem ver, né, no YouTube, tanto no YouTube quanto cenas ali também nas nossas outras redes sociais, né? Eu tô sempre nos jogos ali, esse ano tem mais, né? Tô sempre acompanhando. Se vocês, né, no caso, me virem lá, ver o Redação Tricolor, né, ver eu com essa camiseta aqui, pode vir falar comigo, né? A gente faz ali um especial, vocês aparecem no nosso canal aqui, né? A gente faz uma entrevistazinha. Sugestões, reclamações, a gente está aberto a tudo, tá? Então, falem comigo, beleza? Bom, que início de ano, né? Dando a introdução já ao nosso tema, né? Que o ano passado foi, assim, foi surpreendente, né, para o São Paulo. Esse ano eu acredito que teremos fortes emoções também, né? além Já da, tá, né? além das contratações que a gente tem visto aí, né? A gente pode pegar um histórico do que foi o ano passado e reconsiderar também para esse ano, né? O time esteve em duas finais no ano passado, né? A Uma gente semifinal, né? acompanhou. Oi? E uma semifinal, né? E uma semifinal, exatamente. O São Paulo surpreendeu, ao meu ponto de vista, pelo menos, né? Um time bom, né? No papel, vacilou, infelizmente, como eu falei sempre para as pessoas que eu comento, né? O título da Sul-Americana ali foi o que mais doeu, né? Por ter perdido ali no ano anterior, cara. E foi cruel ver assim depois, né? O depoimento dos jogadores ali, a fala, né? A entrevista ali com o Luciano, nosso 10 atual, né? Falando que o time estava, né, nos bastidores ali estava meio perdido, né? Só quem estava ali para saber o que o time estava passando, né? A gente até entende, né? Mais ou menos essa diretoria ridícula, né? Eu não sei qual a opinião de vocês, né? Não, mano, eu acho muito errado. Eu acho que o ano passado o Rogério Ceni conseguiu. O ano passado é um reflexo muito do que vai acontecer esse ano para mim, porque eu acho que o Rogério conseguiu tirar leite de pedra com o elenco que ele tinha ali. Concordo. Não tinha grandes nomes. O maior nome daquele elenco era o Caleri. Chegou o Galopo com uma puta mídia, mas até então nos provou. E essa fala do Luciano só prova o quanto a diretoria do São Paulo é uma bagunça de organização e mão fraca. Eu quero dizer que isso cara, como é que um jogador que ganha, no mínimo,
500 mil reais por mês, vem reclamar de alguma coisa. Ah, mas estava um ou outro atraso. Beleza, mas se a gente for atrás de São Paulo, pelo menos uma parcela do salário sempre estava pagando. E o cara ganhando 200, 300 mil reais não tem vontade de ganhar um título, falar que perdeu o título por algum problema interno, me desculpa, cara. Muita falta de hombridade e de compromisso tanto com o profissional quanto com o São Paulo. Mas você acha que foi cabeça quente, assim, tipo, no sentido de, porra, o time perdeu ali, ele jogou a culpa em terceiros ali. Falta de hombridade, cara. Porque o São Paulo não entrou em campo na Sul-Americana. A partida do Léo, para mim, foi a pior do ano. Acho que ele foi o pior jogador em campo naquele jogo. Os gols foram todos em cima dele. O primeiro gol ele nem se mexeu. E logo em seguida, fora da Sul-Americana, o São Paulo jogou uma partida que ele cometeu o mesmo erro de. Foi fazer a marcação com a mão nas costas, com medo de cometer pênalti, mas não se mexia para roubar a bola do cara. Parecia que não tinha marcação, era ridículo. Então, voltando no centro, para mim aqui, eu acho que o Rogério conseguiu fazer muita coisa, cara. Eu não sei como ele conseguiu. O sentimento para mim do São Paulo 2022 e o que eu estou vendo já esse ano é muito do que esperar do que vai acontecer, porque é um elenco que não tem grandes nomes. O futebol apresentado era muito estranho, porque o padrão de futebol do São Paulo em 2022 era muito estranho. Não era um padrão, por exemplo, quando a gente teve o Diniz, que a gente conseguia enxergar a tática em campo, que era carregar a bola até o meio e dali servir os meias. O Rogério tentou fazer uma mescla disso com o Nestor e os volantes sempre carregando a bola, mas era um futebol feio de assistir. Isso me incomoda de uma forma, cara. A única coisa que não era improvisada que a gente via aí, quem se tornou fácil de marcar, era aquela bola na lateral para o Reinaldo chegar e cruzar. No começo funcionou muito, que quem implementou isso para mim foi o Crespo, que era o lateral chegar e cruzar no primeiro pau. Aí o Caleri, o Éder, todos esses caras fizeram muito bom essa jogada, mas se tornou batida. Depois disso, São Paulo não tinha nada para fazer, porque não tem ponta para se aprofundar. É por isso que a gente viu tanto gol de chute de fora da área, de bate e rebate com o Piqueri, porque ele era o ponto, que a bola sobrava, ele chutava para o gol da onde desce. Não tinha uma jogada bem estabelecida. E o Rogério conseguiu, com persistência da forma de levar essa jogada para frente, chegar onde chegou. Mas, obviamente, na hora que o caldo entorna, os nomes dentro de campo fazem diferença, os craques dentro de campo fazem diferença. Muito me surpreendeu, na verdade, foi a gente ter passado pelo Palmeiras, que foi a partida que o São Paulo jogou com mais raça no ano. Mas, fora isso, cara, foi milagroso o que o Rogério fez mesmo. E, infelizmente, para mim, esse ano parece estar caminhando por um caminho parecido. A gente tiramos nomes. O que me faz feliz esse ano é que a gente tirou muito nome do São Paulo. Foi embora ali o Guilherme, Andrés Colorado e o Éder, jogadores que já não jogavam nada dentro de campo. Era nítido que era um elenco estufado com jogadores que não entregavam nada em campo. Era triste você ver o Rogério Ceni chamar alguém para sair e entrar um desses jogadores. Era uma menos em campo, com certeza. Você sabia que o jogo do São Paulo tinha acabado ali. Que ou o São Paulo ia tomar gol, ou o placar ia ficar complicado, porque nenhum desses jogadores fazia nada em campo. E hoje chegam novos nomes para substituir eles, como Marcos Paulo, Pedrinho, o Jackson Mendes está sendo discutido, o Alan Franco na zaga. A gente já pode entrar em detalhes mais sobre eles, que também me incomoda, mas por serem novos jogadores, que a gente está ali para conhecer, dá um mínimo de curiosidade de ver o que pode acontecer, sabe? Tipo, a gente não se decepcionou ainda com eles, para poder, como a gente se decepcionou com o Éder, com o Marcos Guilherme, por exemplo. Vocês acham que a decepção vem com o Ayrton Rato? É complicado. Sensacional. Eu não sei. Eu tenho a sensação que o Wellington Rato é mais um unicão, cara. É um jogador que se destacou no clube dele, mas no São Paulo dificilmente vai fazer grandes coisas. Eu tava até dando uma olhada nos números dele aqui, assim, tipo, cara, tem aqui do ano passado dele no Atlético Goianiense, um jogador de 30 anos, ou seja, já não é um cara tão novo. Ele tem uma lesão muito séria que ele até achou que ia parar de jogar, acho que em 2019. Então, possibilidade de lesão novamente tem do DM do São Paulo é de se preocupar.
Ele é um cara que, ó, ano passado ele teve 36. Ele foi o artilheiro do Atlético Goianiense no Brasileirão, mas o cara em 36 jogos fez 8 gols. Pô, eu não sei o que pensar disso. Tipo, 8 gols, cara. Desculpa, né? Não é um grande artilheiro. Realmente. Ele já veio, já deu algumas dicas ali, né? Falando um pouco de como o time vai jogar esse ano, né? Ele indicou ali que o Ceni está testando um esquema com 3 atacantes, né? E ele é um cara que atua pelos lados, né? Ali. Eu acho que é uma falta, uma deficiência que tem o São Paulo agora, né? Nesse momento. Eu arrisco dizer que ele vai jogar na direita e o Pedrinho na esquerda. Mas o que você acha da chegada dele? Cara, eu vejo, assim, a primeira impressão, eu acho que o torcedor tem, o Abraão pode até o Abraão concorda, é essa falta de grana, né? Do time. Tipo, porra, contratando um cara assim, o cara já chega contestado, né? Isso já mexe com o psicológico do cara também. Tudo bem que São Paulo não teve ninguém de nome realmente, né, para essa temporada ali, alguém de referência mesmo, né, para o time, né? Mas eu acho que dá essa sensação de, pelo menos para mim, né? Muita gente pergunta, e esse ano, cara? Eu visito um primo meu que ele sempre fala, né? Pô, mano, e aí, como é que tá o tricolor, né? Aí eu falo, cara, esse ano eu fiquei realmente desiludido, assim, né? Não que os outros anos eu tava animado, mas para esse eu fiquei triste. Para esse eu fiquei já desanimadaço, assim. Eu sei que vai vir coisa aí, esse ano vai ser uma montanha russa, mas essa percepção que eu tive, assim, de São Paulo eu nunca tive antes, não. Cara, assim, eu acompanho muitos jornalistas esportivos, né, os cronistas. Gosto muito do Arnaldo Ribeiro, por exemplo. Também gosto muito do Perrone, ele tuita muita notícia de bastidor. E a impressão desses caras é que o São Paulo sofreu um downgrade, né? Do ano passado para esse ano. Ano passado, como o Gabriel foi muito feliz, o Rogério conseguiu tirar leite de pedra, de fato. Conseguindo chegar com aquele time ridículo em finais. E até semifinais, levando o time onde de fato ele não merecia estar. Mas esse ano, por um monte de desordem, né, não só administrativa, financeira, mas do ponto de vista esportivo, São Paulo teve que se livrar de jogadores das quais comissão técnica nós já não tinha vontade de ter, e também alguns jogadores que diretoria, conselho não queriam, mas por questões disciplinares, né, como o Patrick, né, que foi o melhor disparado jogador da temporada, e mesmo assim foi limado por uma discussão, uma besteira com o Rogério. Depois a gente pode esmiuçar isso, eu tenho uma opinião sobre isso. E aí também a saída do Igor também, de outros jogadores. Concordo com o Gabriel, alguns jogadores não estavam rendendo mais. O Éder já está fim de carreira, digamos assim. Andrés Colorado foi uma aposta que também não funcionou. Léo, um jogador que era improvisado, né? Foi improvisado pelo Diniz na época, como o Léo, lembra que o Léo quando veio do Fluminense. Aliás, veio do Bahia. Quando ele veio do Bahia, o Léo era lateral. Né? Aí o São Paulo já não tinha o São Paulo tinha uma carência de por não ter dinheiro, de ter os zagueiros, e os zagueiros estavam no departamento médico. E aí, por uma deficiência, não tinha como ter dinheiro para poder comprar ou pegar emprestado outro jogador. E aí o Léo foi improvisado. E aí ficou. Assim, ele tinha lapsos. Assim. O Léo às vezes jogava bem. Eu nunca vi o Léo falar assim, nossa, esse é zagueiro. Nunca. O Léo é um jogador que tem limites, assim. Assim como o Reinaldo também tem limites. Assim como muitos jogadores têm limites, assim.
Mas o Léo, nessa última temporada, para mim, foi assim que ele mais sofreu. E aí acabou tendo essa. O Léo acabou forçando a saída. Essa saída do Léo foi uma saída que ele queria, assim como o Patrick também, porque os jogadores têm várias questões aí. São questões financeiras que o São Paulo deve. Até o São Paulo veio acertar com o elenco agora em janeiro, depois da virada do ano, que o elenco do ano passado, que já não estava mais, muitos jogadores já não estavam mais, já estavam em outro clube, tiveram os seus vencimentos depositados, porque o São Paulo não tinha dinheiro. Então, pense assim, vocês, nós trabalhamos, né, cada um aqui na sua respectiva empresa. Você trabalha na sua empresa, faz seu trabalho, tal, e a empresa fala assim, cara, não vai ter como pagar esse mês. Aí você fala, beleza, gosto muito da empresa. Aí, o próximo mês, chega lá no fim do mês, a empresa fala assim, então, a gente não tem como pagar. Então, assim, sabe, a gente tem conta para pagar. Os jogadores também, tudo bem. Os jogadores ganham muito bem. Beleza, de fato, ganham muito bem, né? Mas mesmo assim, eles têm conta para pagar, entendeu? Então, você pode ter uma conta de 300 mil para pagar, ou uma conta de 3 mil. Então a questão financeira. E também o jogador, cara, ele pensa assim, pô, se eu fosse um jogador de futebol, eu pensaria na minha carreira, né? Esses caras são agenciados. Então, o cara fala assim, pô, você vai ficar no São Paulo, tem o Atlético, tem o Inter, tem o Flamengo, tem Palmeiras, tem outros clubes que pode dar projeção do que o São Paulo. São Paulo é quem hoje o São Paulo? Fala pra mim, no cenário do futebol. Né? O São Paulo é um coadjuvante. Então, o empresário que está agenciando esse jogador vê ele como produto. Então, assim, você não vai querer associar a sua marca com um produto que está em queda. Entendeu? Então, assim, obviamente, mesmo jogador perna de pau, muito jogador perna de pau, que não merecia estar no São Paulo, acabou ficando porque o São Paulo não tinha como bancar os jogadores melhores. Então, assim, aí você fala assim, mas o Elton Rato não é um jogador, ele é um cara operário. O Elton Rato é um jogador, e o Rogério gosta de jogador operário. O Rogério faz jogador operário jogar. Né? É assim, uau, nossa, ídolo da torcida, mas é jogador operário, aquele jogador que não sabe muito bem fazer, mas o senhor já falou assim, você vai para lá e vai. Então, o Rogério gosta de trabalhar com o jogador. Na minha opinião, muitas vezes erra. Né? Acho que... Mas é complicado. Eu acho arriscado esse tipo de jogador, porque um exemplo de jogador assim para mim é o Alisson. Veio com o mesmo papel, não entregou nada. Assim, no passado, no caso, não entregou nada. Jogou aí com nome, jogou muito no clube anterior, assim como o Ayrton Rato vem vindo. Não posso falar com o Ayrton Rato porque eu não vi o cara jogar no São Paulo ainda. Mas o Alisson, ano passado, passou uma muito apagada para mim, assim. Óbvio, teve um ou outro destaque, algum jogo que ele participou ali, entrou bem, mas, cara, se eu lembrar eu não lembro de ter visto uma partida inteira do Alisson, então. Teve logo no começo, se lesionou, depois nunca mais. Virou um jogador do banco pro resto do ano. E assim, é bom a gente ter na cabeça que assim, o jogador operário, para ele funcionar, tem que ter engrenagem para funcionar. Né? O operário ele funciona com o quê? Com engrenagem, com ferramenta. Se você não tem ferramenta, você não funciona, você não tem como operar. Essa é a diferença de um jogador operário, né, com um jogador que fora da linha, tipo Anthony. Né, tô jogando de um campo para outro. Assim, a diferença do jogador que ele tá ali para fazer o comando que o técnico fala, ó, vai para cá, marca. De jogador que tem uma genialidade, né, que consegue driblar naquele 1 para 1. Eu acho que, por exemplo, o São Paulo acertou muito com a atuação do Pedrinho, por exemplo. O Pedrinho é um jogador que não é operário. Ele é um jogador rápido, é um jogador leve, de lado, mas que ele usa da extrema área para o meio da área, né? Aquele jogador que faz o famoso facão. Nisso o São Paulo acertou, né? Se você vê nas outras contratações, assim, para questionar um ou outro, Marcos Paulo, por exemplo, vi no Fluminense, mas não sei como é que ele tá hoje. Temos que ver, cara. O São Paulo precisava de um goleiro também, tem o Rafael, mas tinha outros goleiros no mercado? Tinha, mas bem mais caro, né? Se você pegar
Cara, mas aí eu acho que a gente entra em dois assuntos alguns assuntos complicados. Eu acho que depois a gente pode falar um pouco sobre o que São Paulo tem feito, mas mantendo o foco nos jogadores, né? Porque se for falar de São Paulo, o negócio vai longe. O foco dos jogadores, cara, esse Marcos Paulo, eu não sei se não chega tanto aqui o futebol carioca aqui em São Paulo, né? Não sei se eu não estou acompanhando tanto atentamente, mas fui procurar um pouco sobre ele. Um jogador que parece que saiu muito bem do Fluminense, que teria ajudado o Fluminense a evitar um rebaixamento em 2019. O cara, em 77 jogos, fez 14 gols. Eu não sei qual é a média de um meio atacante como ele ali, mas saiu bem visto do 11 assistências do Fluminense. Mas o que me preocupa é que nos últimos 2 anos, isso é uma coisa que me preocupa no Marcos Paulo, e já vou falar do Rafael. O Marcos Paulo, nos últimos 2 anos, jogou 35 partidas. Isso dá um campeonato brasileiro. Então ele não teria jogo. Imagina que ele estava aqui em São Paulo, só jogou o brasileiro e ainda não jogou 3 jogos. Ficou 3 jogos fora, não jogou Sul-Americana, não jogou Copa do Brasil nem Paulistão. Foi isso que aconteceu na carreira dele em 2 anos. E mais do que ele, muito me preocupa a chegada desse goleiro Rafael. O cara, em 2 anos, teve 14 partidas. O Felipe Alves chegou ontem no São Paulo, já teve 22. Exatamente. Pô, como é que São Paulo vem se ferrando em contratação de goleiro desde a saída do Rogério Ceni? Não teve um goleiro no São Paulo. Arrisco dizer, assim, o melhor goleiro que o São Paulo teve depois do Rogério foi o Volpi, que chegou e sim, me desculpem, o Volpi jogou sim muito bem no São Paulo. O que queimou o Volpi é que eu não sei o que ele tinha, que esse cara era um chamariz de golaço. Mas poucas vezes eu vi o Volpi ter falhas. Assim, a falha, uma ou outra coisa do Volpi foi tipo, ele espalhou uma bola, a bola bateu no travessão, voltou para as costas dele. Isso acontece com todo goleiro. Né? O Cássio estava sendo usado aí pela torcida rival, falando que ele para Copa, o Cássio sempre foi isso. Assim, para mim, o Volpi era, assim, foi o melhor goleiro que eu sou no São Paulo, o cara com mais técnica eu vi, cara. Se você procurar, tem grandes defesas do Volpi, defesas dificílimas. Eu lembro de jogos, por exemplo, contra o Corinthians, que eu acho que bateram uma falta no ângulo e ele pegou, e até relembrar a falta do Guerrard lá contra o Rogério. E aí o São Paulo, depois de Xandão, Sidão, Renan Ribeiro, Denis, entre outros nomes aí que passaram vergonha com a camisa do São Paulo, que não mereciam ter vestido a camisa do São Paulo, me trazem um goleiro que teve 14 partidas nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, cara. Que confiança esse cara passa para a torcida que já vem sofrendo com isso desde a saída do Volpi. A gente teve o Jandrei ali que se destacou por um breve período, acho que no Paulistão, né, conseguiu ajudar o São Paulo a segurar alguns placares, inclusive a mídia ajudou o Jandrei a ser bem visto pela torcida, a torcida ficou muito triste quando ele se machucou, e vale lembrar aqui que o Felipe Alves foi contratado como um tapa-buraco. O Jandrei machucou as costas, uma tombada com o Reinaldo, inclusive, machucou as costas, a gente ficou com o Thiago Couto desesperado, nunca vi um goleiro subir da base para o clube tão desesperado, com tanto medo de jogar. Era tocar a bola para ele, o moleque chutava de qualquer jeito, qualquer bola que vinha no gol, ele não conseguia se posicionar no gol. Isso me preocupa o quão o nosso treinamento de goleiro é eficaz aqui, quanto o nosso preparador de goleiros e o preparador da base é eficaz, porque o moleque não sabia se posicionar, tomava gols de falha de posicionamento como goleiro. Aí trouxeram o Felipe Alves porque foi um goleiro que estava barato, afinal é um goleiro que não tem grande nome no mercado, estava lá no Nordeste, que tem seus problemas financeiros, e que foi treinado pelo Rogério. Então o Rogério falou, cara, entre nada e um cara que eu já treinei, me traz esse cara que eu já treinei que a gente pode pagar. E agora me traz o Rafael com a mesma escolha, aparentemente, porque ele foi treinado pelo Rogério no Cruzeiro. Que o Rogério não foi um bom treinador do Cruzeiro, também tem que se lembrar disso. Foi muito mal. Foi pouquíssimo tempo também, né? Porque foi muito mal. Chegou e foi mal. E aí me traz um cara só porque ele já treinou. O São Paulo tá tão mal das pernas que não consegue olhar para o mercado e falar, vamos procurar um goleiro bom, um goleiro que vai passar a segurança, e vamos investir nele. Que é daí que vai entrar no assunto que tu falou que é a merda que o São Paulo vem fazendo. São Paulo gasta com Wellington Rato, Marcos Paulo, Pedrinho, José, João Mendes, zagueiro isso, zagueiro aquilo, gasta em dólar dos Estados Unidos, ao invés de concentrar onde a gente precisa, que é um goleiro. Então, cara, me preocupa muito o ano que vem. Beleza, estamos fazendo zagueiro, mas não tem goleiro. Para mim, o São Paulo hoje não tem goleiro. Assim, tem 3 medianos. Desculpem quem é parente ou gosta
beleza aí, mas, cara, não são goleiros de grandes jogos. Não são goleiros de grandes Desculpa jogos. quem tem parente aí, mas seu parente é um bom. Não tem goleiro, não tem goleiro. A gente não tem um cara seguinte que passa uma segurança, por exemplo, como Cara, os nossos rivais têm. Nossos 3 rivais têm goleiros que passam segurança. O São Paulo é muito bom em goleiro. O Corinthians tem o Cássio, que é ídolo lá, o Palmeiras tem o Everton, que é seleção, e eu não lembro o nome do goleiro do Santos, mas é um cara que eu já vi que fazer João Paulo. Incríveis que o São Paulo, inclusive, foi atrás dele e desistiu. João, falta do John. Então, falta do John. Não, São Paulo foi atrás dos dois. Foi atrás dos Não, dois. do John. Só apenas do John. Enfim, é uma vergonha hoje o São Paulo trazer um goleiro como. O Rafael pode fazer milagre, pode calar minha boca, mas um goleiro com 14 jogos, pra mim é igual trazer um cara aqui do Bahia. Cara, assim, eu vi o Rafael jogar no Cruzeiro, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético. Tudo bem, poucos jogos, mas assim, o Rafael é um goleiro em relação a Jandrei e Felipe Alves, que nem merecia estar no São Paulo. Cara, o Rafael dos três é do melhor. Assim, então, tudo bem, não ter jogado, porque assim, cara, no Atlético o goleiro é o Everson, né? Que é um goleiro que tá em alta. No Cruzeiro, eu não sei quem tá no Cruzeiro lá, mas na época ele estava com o Fábio, então não dá. Foi o Fábio. Né? Então, assim, o Rafael é um goleiro, o Rafael é um goleiro seguro, já é um goleiro experiente, tem 34 anos. É um goleiro, assim, cara, do nível do Volpi, ali, não é nem mais nem menos. E que eu acho que com o decorrer da temporada ele vai assumir a titularidade, cara. Eu acho que falar do Rafael hoje, tudo bem, a gente quem não tem conhecimento do Rafael jogando, pode sim cobrar, de fato. Eu não discordo. Mas eu acho que o Rafael merece uma voto de confiança. Eu acho até que mais que o Felipe Alves, mais que o Jandrei, porque o Rafael, em termos de segurança, ele é um jogador, ele é um goleiro que passa mais segurança do que os outros, cara. Então, enfim, mas o São Paulo tentou o John, o Santos pediu 8 milhões pelo John. O São Paulo não tinha essa grana, não no momento. O São Paulo tentou fazer, mandar jogador, e o Santos não aceitou, queria o dinheiro. O São Paulo tentou o João Paulo, que está no Ceará. E também o Ceará pediu também 1,5 milhão de dólares. Né? O São Paulo também não tinha. O São Paulo tentou Não. Eu me desculpa, vou te interromper. Tinha sim. Porque tá pagando 12 milhões para o Alan Franco? Não tinha 1 milhão de dólares para trazer um goleiro de qualidade? Mas é aquela coisa, né? Oferta e demanda. Assim, cara, eu preciso de um goleiro. Eu posso pegar um goleiro mais ou menos e um zagueiro, né? Nível assim, não comparando, mas nível Arboleda. Então, eles queriam um jogador com um pouco mais de um xerife, né? Tentou o Tadeu também, do Goiás, mas o Goiás pediu 10 milhões à vista. Aí eu sou, 10 milhões à vista num goleiro. Pro Tadeu também, né? Não, mas é um bom goleiro. Eu acho um bom goleiro. Puta goleiro, cara. Puta goleiro. Só uma informação aleatória aqui. Hoje o goleiro do Cruzeiro é o Rafael. Não sei se vocês lembram dele, passou pelo Santos uns anos atrás. Rafael Cabral, sim, Rafael Cabral. É o da Libertadores, né? Sim. Veio do Napoli pro Cruzeiro. Certo. Perfeito. Que o São Paulo também tentou, viu? O São Paulo também tentou o Rafael Cabral. O São Paulo tentou. Ele também é um bom goleiro, né? Mas mal menos. Eu acho que São Paulo tentou o Walter também, né? Que era do o Walter também. Só que ele renovou com o Cuiabá. O Walter eu não traria porque, assim, o que eu ouço dos corintianos é que ele saiu do Corinthians por lesão. O cara não parava de se machucar. Assim, o refis do Corinthians, do Corinthians, percebeu que ele é um jogador que tem grande propensão a viver se machucando. Ele teve uma lesão séria, que é difícil de tratar, e goleiro é um jogador que tem muito impacto, né? O cara se joga o tempo inteiro no campo. Então ele é um jogador que não é mais tão novo, acho que ele é mais velho que o Cássio. E precisa se machucar muito. Ele tem 36. 36 anos um goleiro é muita coisa, cara. Não, por incrível que pareça, não é não. Não, pô, os caras param de jogar com 37, 39 anos, Abraão. Não, o goleiro vai. Não passa dos 40, não. O
Cara, o Buffon tem quase 50 já, velho. Tá jogando, velho. Mas você está falando do Buffon e do Walter, né? Não, assim, mas o goleiro ele tende a ter uma carreira muito mais longa do que um jogador de linha, cara. Não, com quantos anos o Rogério parou? 39, eu acho. Não, cara, o Rogério foi com 42, velho. Não, foi 42, exatamente. Mas é o Rogério CN também, é o Buffon do Brasil. Beleza, cara, mas principalmente, assim, talvez o jogador de um time pequeno, beleza, eu concordo com você, mas o jogador de time grande, ele tende a ter uma carreira maior. Porque o jogador, o goleiro sofre lesão mais do que um atacante de linha, não é. Depende também do departamento médico, né? Hoje o departamento de São Paulo, até o técnico se tropeçar, fica 6 meses parado. O goleiro mas ainda um goleiro, assim, mas aí não vale a pena, para mim não vale a pena trazer um Walter recém-lesionado, com 36 anos, que me desculpa, eu acho que com uns 39, 40 tá parando, porque o Rogério parou com 42, mas vocês lembram como foi os últimos 2, 3 anos do Rogério? Ele machucou o ombro e esse ombro nunca mais melhorava. Cansei de ver. Era 2 jogos depois, o Rogério deu um salto, esticou o braço, caiu com o braço esticado, ficava com a mão no ombro, tinha que ir para médico e tacar 50 litros de gelão nele. Então, se o Rogério, que é o Rogério, que a gente sabe que sempre foi elogiado por ter um comprometimento com o São Paulo ferrado, o cara provavelmente treinava nas férias, que sempre cuidou muito bem do corpo, tanto que hoje ele extrapola nitidamente por isso. Ele já estava naquele estado de qualquer coisa se machucar. O que eu quero dizer com isso é trazer um Walter nessa situação seria um cara de investimento a curto prazo, que a curto prazo se perderia, né? O cara já teria procurado, depois de 3 anos, já teria que estar procurando outro goleiro. Então ficaria no mesmo ciclo. Correndo risco ainda dele viver se machucando, né? Aí ia ficar variando entre ele e Jandrei se machucando para ver quem ficava menos tempo no gol. Concordo. Mas eu acho que sim, dos goleiros que estavam no mercado, eu acho que o São Paulo fez um bom negócio do ponto de vista financeiro, porque pagar 5 milhões, não sei se foi 5 milhões, o Rafael, com um goleiro de 34 anos, eu acho um valor assim, e o goleiro que era reserva. Então, olha o nível que o São Paulo tá, assim, sabe? Qualquer empresário, qualquer dirigente digno, não faria esse negócio, né? Faria talvez um investimento mais maciço num jogador mais novo, num jogador que está em alta. Mas dos que estão aí, eu acho que ele é o melhor. Assim. Eu acho que. Eu diria mais, com sobras ainda. Com sobras. Mas no Brasil, quem que a gente tinha de opção? Vocês acham assim? Dos grandes concorrentes, o único que a gente conseguiria tentar roubar é o Santos, mas tentou e não deu certo. Não, o Santos o Santos não viria, porque ele praticamente acabou de ir pro Flamengo, né? E o Flamengo, na época, quando pagou o Santos, pagou algo entre 12 a 15 milhões por ele. Então, tipo, cara, assim, entre 12 e 15 milhões de jogador de linha no Brasil é aceitável, mas um goleiro, a torcida ia chiar, a imprensa ia chiar. A pressão em cima dele, cara, acho que vai ser um negócio absurdo. O goleiro, para chegar no São Paulo, tem que ser um cara experiente, porque cara, a gente tá carente de goleiro desde a saída do Rogério. Pode também com os goleiros que chegam aqui, cara. Porque, né, do repertório que a gente já teve, tudo bem que assim, a gente já teve Denis no nosso gol. Sidão. Logo Sidão após o Rogério sair, foi o Denis, né? Até aquele São Paulo de 2015, né? Que era Lucão, Rodrigo Caio e o Denis. Meu Deus do céu! Carlinhos na esquerda e Bruno na direita. Cara, era uma desgraça esse time. Né? Eu acho que o Denis foi muito infeliz, né, mano? Puta merda. Cara, foi frangueiro, safado. Não, mas se me permite, cara, assim, fazer a jogada. Mas foi um cara que chegou nas quartas de final da Libertadores, né? Isso a gente tem que reconhecer também. Mas se me permite, cara, eu acho que o Denis ele foi infeliz porque ele passou muitos anos no São Paulo. Provavelmente ele não era um mau goleiro para o São Paulo manter ele aí. Porque eu tenho memórias de jogos que o Rogério não pôde jogar e o Denis foi bem. No tempo que era reserva. O Denis ia bem. Passar segurança. Mas o problema é que como é louco, acho que o Rogério saiu. Né? A partir do momento que ele assume, ele fica péssimo, cara. Então, aí eu acho que caiu uma pressão fodida, né, mano? Imagina você, sei lá,
você virar o novo vocalista do Axl Rose, Exato, exato. Esse Aí é o o Axl ponto. Rose você substituiu o cara, mano. Ninguém vai Você aceitar entra a tua ali. voz logo de primeiro. Exato. Você substitui algo que foi extremamente Substituível. grandioso ali. Claro que vai ter a torcida e tudo mais. Mas a culpa é de quem? A culpa é da Do São diretoria, Paulo. cara, que não planejou. Não planejou um É. sucessor. Foi planejar um Confiou, sucessor né? quando não estava em cima. Exato. E não só planejou um sucessor, como não planejou um sucessor na base. Porque seria, na base, obviamente, seria muito mais barato do que contratar um goleiro, sei lá. Pensa, pega o melhor, sei lá, o Everton. Aí o Everton tivesse em alta. Aí o São Paulo vai fazer uma oferta por ele. Mesmo assim, cara, tudo bem. Ah, o Rogério é o único. Cara, primeiro, assim, primeira coisa que deveria ter pensado assim, não vamos trazer um Rogério Ceni. Vamos trazer um goleiro. Para substituir o Rogério? Mas não é o Rogério Ceni. É um goleiro como tem. É um goleiro para honrar a coisa de São Paulo. É isso, assim. Então faltou. Eu sempre bato nessa tecla. Faltou planejamento da diretoria. Não foi do Rogério. Não foi o Rogério que tinha que falar, vai ser o fulano. Não vai, cara. É a diretoria que tem que fazer isso. Faltou planejamento, faltou visão, faltou umas coisas. Não, certeza. É complicado, cara. E aí o pior é que eu olho pro mercado hoje e não vejo nenhum goleiro no Brasil pra gente trazer. No Brasil, cara, Nem o só São o Paulo. Tadeu. Só o Tadeu, cara. Só o Tadeu. Nem o São Talvez Paulo o enxerga. John. O Tadeu, eu acho que era o. Eu acho que dos nomes assim, era o que mais se encaixava ali. Seria muito Pra mim bem-vindo. era o goleiro ideal, assim, pra mim. É. O ideal. Apesar de ele ter uma baixa estatura, né? Se você for ver o Tadeu, ele tem. Se eu não me engano, o Tadeu tem 1,80, 1,83. Ele é baixo para ser goleiro. Né? O Cássio tem 1,96. Mas ele, pô, ele tem um salto muito bom, ele é um goleiro que sai muito bem, defende pênalti muito bem. Então, assim, cara, Tadeu joga onde? Desculpa a pergunta no meio da no fala. Goiás. Goiás. No Goiás. O São Paulo tentou fazer uma proposta pro Goiás, Lembrei aqui. mas o Goiás pediu um caminhão de dinheiro, né? O cara estava valorizado. E o Tadeu não se valorizou só no passado. Ele já vinha pelo menos umas 2 temporadas bem. Entendeu? Eu não sei como o Tadeu não saiu pro Flamengo ainda. É porque esses times têm bom goleiro, né? Tem goleiros caros. Então eles não iam contratar o Tadeu. Mas, cara, o Tadeu é um jogador que tá em alta. Se um time tiver grana que o Goiás quer, leva. O Tadeu é um goleiro. Uhum. E também tentou o João Paulo, acho que é o nome dele, que era um goleiro que era do América Mineiro, que é um muito bom goleiro também, é um goleiro que me agrada. E depois ele mudança no Atlético, ele saiu e foi pro Ceará. E aí, se eu não me engano, até no Ceará ele tá em final de contrato. Mas aí o São Paulo tentou, mas o Ceará pediu um adiantamento, uma coisa assim, meio na casa dos 5, 6, 7 milhões, aí o São Paulo falou, não, esquece. Não vai rolar. É complicado. Então a gente vai ter que torcer pro Rafael, né? Ser um milagroso aí e dar conta do recado. Pois é. Cara, tem que torcer. O jogador tá lá, já veio sua camisa, já pegou o primeiro boleto, já era, cara. Não tem como fazer. A única coisa que a gente tem que fazer é esperar que ele. Eu acho que assim, voltando ao que o Gabriel falou, o Rogério conseguiu tirar leite de pedra no passado. Esse ano vai ser mais ainda. O ano passado o elenco era limitado, mas ainda tinha uma, né? Mas esse ano sofreu um downgrade assim absurdo. A saída do Patrick pra mim foi absurdo, cara. Ah, beleza, o Patrick brigou com o Rogério, cara, era uma questão de sentar os dois assim no canto e falar assim, ó, enquanto vocês não se acertar, ninguém sai daí. Sabe? Às vezes o São Paulo falta postura de homem, sabe? De falar assim, ó, seguinte, mano, vamos acertar aqui, parou, entendeu? No São Paulo, não, é todo mundo assim, é notinha, é Biri, é Twitter, é no Não, mano, Instagram. não. Me Então, assim, desculpa, eu acho que não. falta Eu acho que uma não. postura. Eu acho que não, mano, porque eu falo que eu acho que não, porque o Rogério é um cara muito sério, sempre teve essa postura. Muricy está lá, então com certeza o Muricy tomou uma atitude dessa.
E o São Paulo, eu arrisco dizer que fez um negócio desse, porque a melhor coisa que eu vi o São Paulo fazer foi quando teve a saída do Daniel Alves, que o São Paulo se posicionou muito bem. Ninguém maior que o São Paulo. Você está dizendo que o São Paulo é uma merda versus o Mel, que é a seleção, não precisamos de você aqui. Então, eu acho muito provável que, me desculpa, não é uma semana que isso aconteceu, já tem mais de mês. Então, faz tempo. Arrisco dizer sim que o São Paulo fez isso, deu férias para os caras, quando voltou, com certeza teve essa conversa, porque o Atlético queria, o São Paulo provavelmente tentou segurar ali, e o cara saiu. Até ontem, pra gente, o Patrick ia ficar. A gente estava comemorando nas redes sociais aí a permanência do Patrick. Se ele saiu, me desculpa. Com certeza foi ele que forçou a saída dele para ir para o Atlético para ganhar dinheiro. Não é. O cara perdeu o amor pelo São Paulo, nunca teve. E ele quis sair. Porque bato no martelo, você que pode bater esse martelo. O cara ganha 500 mil reais, não poder tomar uma bronca do líder do elenco, porque o líder lá é o Rogério, não é Patrick, não é Rafael, não é porra nenhuma. Quem manda dentro do campo é o Rogério Ceni. Ele é o treinador e ninguém ali nunca ganhou tanto título quanto ele. Ninguém nunca vestiu aquela camisa tanto quanto ele. Então, se tem um cara que tem moral para mandar ali, é ele. Se ele tem que tomar bronca de alguém, é do Muricy, é do Júlio Casares, não é de jogador. Então, o cara pedir para sair porque Rogério Ceni deu uma bronca nele, me desculpa, cara, porque o Rogério Ceni tirou ele de campo, beleza, vai lá e sempre conversa com o cara. Agora, ir embora do clube por conta de um negócio desse, aí, me desculpa, ou é muito ego, o cara não consegue, beleza, deixar passar um negócio desse e voltar para o clube em primeiro lugar, ou o dinheiro para ele fala mais alto do que a carreira dele. Quem cobre a posição dele agora? Ninguém, São Paulo não tem. Hoje tem. Do Patrick? O Patrick jogava improvisado de ponta esquerda. É o Pedrinho, graças a Deus é o Pedrinho. É o Pedrinho, né? E do outro lado vai ter o Marcos Paulo ali. Não. Na ponta esquerda, o time titular para mim hoje, tá? Eu vou falar aqui, daqui a pouco eu queria falar no assunto de saídas e chegadas do São Paulo, mas falando do elenco, para mim hoje, se eu fosse treinador de São Paulo, era Rafael no gol, na lateral esquerda, lateral direita, perdão, fica uma dificuldade para mim entre decidir entre Rafinha, que é um cara mais defensivo, e Igor Vinícius, que é mais ofensivo. E acho que eu iria de Igor Vinícius, já digo por quê. Mas iria de Igor Vinícius, Arboleda, e aí fica uma discussão entre Ferrarese e Alan Franco. Por quê? Ferrarese já está um pouco mais entrosado com o elenco. Alan Franco está chegando. O bom é que o Paulistão é um campeonato que dá para testar. Então, eu arrisco dizer isso porque o Alan Franco estava jogando nos Estados Unidos. Me perdoe quem gosta de futebol estadunidense, para mim é uma merda. Os caras não têm ritmo igual a gente tem aqui. Exato. Então, até ele se adaptar à correria, que é jogar um futebol contra um Audax, eu iria com o Ferrarese, que é um jogador que jogava no futebol sul-americano. Lateral esquerdo, Wellington, não tem outra opção. Me preocupa isso, a gente não tem opção. Tem que subir alguém da base para ontem. Exato, cara. Porque estão dizendo que o Lisieiro vai ser o reserva improvisado. E isso vai dar muita merda. Se Reinaldo não marcava bem, imagine o Lisieiro improvisado na lateral. Então, para mim, ali, o Wellington, meio campo, primeiro volante ali, um volante, né, marcador. Temos ótimas opções esse ano. Né? Temos ali o Luan, que vem se dedicando muito nos treinos. Temos o Gabriel, que joga um pouco mais distribuindo a bola, o Gabriel Neves. E está chegando a provável sexta contratação do São Paulo, que é o Jackson Mendes. Então, aí é uma posição muito difícil de escolher para mim. Eu acho que o Rogério vai na segurança de começar com o Pablo Maia, que foi um jogador que jogou bem ano passado, que é um moleque que tem crescido profissionalmente dentro de São Paulo, mas com a chegada do Jackson Mendes, acho que a disputa vai ficar muito acirrada entre esses quatro aí, cara. O Luan, Maia, Jackson e Pablo. Eu iria com 2 meias, cara. Aí sim eu acho que vai vir uma disputa ali entre Nestor e Galopo, lá no meio esquerda. Uhum. E Marcos Paulo, Alisson, esses caras vão brigar pela meia direita ali, para mim. E Galopo, né? Também pode ser, porque o Galopo joga nos dois lados ali. O bom do Marcos Paulo é que ele parece ser um cara ofensivo. Né? Ele é um cara que leva a bola para chutar ou para tocar para o centroavante. Então, para mim ali, só reforçando esses dois, vai ficar entre Nestor. Eu colocaria no primeiro jogo o Nestor e Marcos Paulo, ou o Galopo e Marcos Paulo. O Nestor me dá mais segurança na roubada de bola do que o Galopo, mas
o Galopo é um cara bem ofensivo, então eu arrisco dizer que o Rogério vai experimentar ali Galopo e ele, porque são os dois garçons do time, quer dizer, o Galopo e o Marcos Paulo. No ataque, sem discussão no centro, Caleri, né? E o Luciano ainda briga por essa vaga ali com esses caras atrás também, vale lembrar. Ponta esquerda, se o Rogério não botar o Pedrinho, tá de brincadeira, porque a gente tá há anos querendo um ponta e chega esse cara de super nome ali. Ponta direita que é o problema, né? Problema assim, não tem um ponta clássico, ponta direita clássico. Você fala assim, não temos um Lucas, não temos um Antony. Possivelmente ele vai improvisar um meia atacante que é o Wellington Rato, o Alisson. Eu iria de Wellington Rato já para botar o cara na fogueira. Chegou Com aí para certeza. jogava ali, Chega... vamos botar para jogar. Exato, exatamente. Para mim o elenco é esse, cara. Eu não sei se vocês trocariam algum desses que eu falei aí, mas eu iria com esse time. Cara, sim, em contrapartida, hoje São Paulo teve um jogo treino contra o Guarani, né? O Galopo foi o autor do gol, né? O autor da vitória ali. Mas Galopo, o time, né? Foi o seguinte: não foi divulgado, né? Esse jogo, claro. Mas assim, o goleiro foi o Jandrei, né? Os zagueiros ali foram o Arboleda, né? Que retornou aí de uma lesão séria, né? E Alan Franco, né? O lateral Wellington jogou também, né? O volante Luan, os meias Galopo, Rodrigo Nestor e o Wellington Rato, né? Que já jogou ali, já caiu ali. Só não dá para ver muito bem a posição que ele usou cada um, tá? Então estou falando aqui só os nomes mesmo que jogaram. Os atacantes foram o Luciano, né? O nosso atual camisa 10 ali, e o Marcos Paulo. Né? Cara, me preocupou muito sua fala agora. Você reparou que você falou o nome de um lateral? Exato, cara. Então, eu acredito que ele provavelmente jogou Wellington com 3, como zagueiro. Ele provavelmente jogou com 3-5-2, que fica? Acredito que sim. Ele está insistindo em 3-5-2 desde o ano passado. Eu particularmente, não gosto dessa formação nem um pouco, porque eu acho que os laterais ficam forçados aí voltar muito, e o Wellington está improvisado de lateral, pela sua fala, porque ele botou Arboleda, Alan Franco e o Wellington. Exato. O Wellington de lateral vai virar outro Léo. Né? Isso foi perfeito. Fazendo lateral e zaga. Me preocupa. Esse time me preocupa. Eu particularmente, não gosto quando o São Paulo joga assim, 3-5-2. Eu acho que eu acredito que o Crespo utilizou essa formação, né? Utilizando o Miranda ali mais para a sobra, né? Mais atrás. Acredito. Mas o Crespo, cara, tinha Daniel Alves para fazer a lateral direita no meio, né? Sim, que ele jogou assim no PSG. E o Reinaldo do jeito que ele gosta, né? O Reinaldo gosta de jogar assim, como esse cara que joga do meio para frente, né? Lateral, na verdade, mais um ala. E aí atrás, eu não me lembro da zaga titular do Crespo. Vou chutar que era Arboleda, o Diego e quem que era o outro? Léo? E o Miranda, né? Miranda, que logo que chegou ainda tinha um pouquinho de energia para jogar, né? Fazia o meio. Muito bem feito, inclusive. Exatamente. Ficava ali na sobra, né? Real. Cara, o Miranda, quando chegou muito bem. Me iludiu muito. Não me iludiu, né? É a física. É o corpo físico. O cara chegou bem. Pô, foi campeão, né? Conseguiu o título ali, né? Foi feliz, né? No início ali, bem quando ele chegou, né? Mas o São Paulo estava muito embalado, né? Aquele time que venceu o Paulistão foi um time legal. Eu gostei muito de como o Crespo montou, né? Ele tentou dar uma insistida para o resto da temporada, não conseguiu, né? E o São Paulo já dispensou ele ali. Mas falando ali do pacote de reforços, né? De quem sai e de quem entra, né? Vou dar a introdução a esse assunto aqui. Né? Já falamos alguns nomes aqui, mas além do Patrick, né, saíram diversos nomes ali, né? Que um deles foi o Igor Gomes. O Igor Gomes foi um dos nomes ali. Eu tô com a lista aqui, são 11 saídas, cara. Muita gente, né? Foram 11 saídas? Ó, vou passar aqui, ó. São, nesses 11, Igor Gomes, que você acabou de citar, Thiago Couto, que eu nem lembro quem é, não sei se é o goleiro que eu tinha falado. É o Thiago Couto. O moleque acabou de subir, já foi embora. Colorado, graças a Deus, foi embora. Um que eu acho que a gente nem conseguiu assistir, não sei o que pensar. Nahuel Bustos, o atacante, voltou lá para o Grupo City. Marcos Guilherme, precisava sair. Luizão, que é uma perca do São Paulo,
que é uma perca grande, grande. Se tem uma falha dessa diretoria, o nome dela é Luizão. O Éder, que já estava aposentado em campo jogando de calça jeans, Miranda, Reinaldo, que vai jogar com o Soares, o Léo, que queria sair há um tempo, né? O Léo é um jogador que merece agradecimentos da torcida, porque dizem que ele estava sendo soldado pela Europa, na época que estava jogando, depois de vencer o Campeonato Paulista de 2021, estava sendo soldado para ir embora, preferiu ficar no São Paulo porque estava feliz aqui, acabou perdendo a oportunidade e hoje está no Vasco. E o Nicão, que foi o cara contratado com grandes promessas, um puta valor. E camisa 10. Camisa 10, que não era 10. Nunca vi um cara que não é meia usar 10, mas tudo bem. E não entrou em campo, né, até hoje. Então são 11 saídas aí do São Paulo. Muita gente, cara. Muitas me deixam contente. A gente tem plano para falar aqui de muita gente. Igor Gomes, que eu comentei com vocês num papo particular aí, acho que vai fazer bem para ele ter saído do São Paulo, mais do que para o São Paulo, melhor para ele, porque o moleque jogou aqui a vida inteira e ele entrou num comodismo, essa é a verdade. O moleque estava muito acomodado, sabia que o cargo dele estava garantido, que o São Paulo não iria mandá-lo embora. E aí se tornou cômodo jogar aqui, além do que o Rogério estava fazendo com ele, que um dos principais responsáveis pelo mau futebol do Igor, vou pôr a mão no fogo aqui, é o Rogério. Porque a gente presenciou isso no jogo São Paulo e Santos, foi 2-1, São Paulo ganhou com um gol de pênalti lá no Morumbi, que o Rogério ficava improvisando o Igor Gomes como um meia ponta direita, né? O moleque ficava no meio, mas ponta. Ridículo, ele não sabia jogar ali, era nítido. Eu cansei de ir para o Morumbi e eu vi as pessoas gritando: puta que pariu, o Igor não sobe. Né? O Igor Gomes, o Igor Vinícius vinha com a bola, ou o Rafinha na lateral direita, e não tinha para quem tocar, porque o Igor Gomes não sabe se posicionar como ponta direita. Exato. O Igor Gomes é um meia clássico. Tendo ou não qualidade, ele é um meia clássico. E não estava sendo usado assim. Então, fico feliz pela saída dele, porque estava prejudicando o nosso elenco, um salário bem alto. E eu acho que ele vai acabar se dando bem se o Atlético souber usar ele lá. E aí, sabe qual que é o assunto que eu queria puxar com vocês, cara? Aqui prestem atenção, são 11 saídas. Até então, 5, quase 6 contratações. Se o Jackson Mendes assinar, de fato, aí, Abraão nos disse que falta só os trâmites internacionais para ele poder embarcar no Brasil. Já está aqui. Já está. Só falta assinar. Questões trabalhistas. Boa. O que eu quero puxar aqui? Eu acho que o São Paulo está fazendo uma coisa que tem muito a ver com aquele sentimento que eu comentei no começo da live. Uma mistura de sentimentos de não sei o que esperar com que burrice. O que eu quero dizer com isso? O São Paulo vive num ciclo de infinito desde o JJ, que é uma burrice dele. A gente está endividado, o mundo sabe que o São Paulo está endividado, e isso impacta muito a influência do São Paulo para poder contratar alguém. A gente viu no final do ano o São Paulo recebendo não. Teve jogador que disse não para o São Paulo, acho que foi para o Cuiabá. Foi para o clube menor. Isso mostra o quanto o São Paulo está desmoralizado perante o futebol brasileiro. Então, o Pedro Raul também ligou. Pedro Raul preferiu ir para outro clube. O São Paulo está numa situação financeira péssima, que está sujando a marca em nome do São Paulo. Isso é culpa de quem trabalha aí no São Paulo. E, tendo vendido 11 jogadores, ou se livrado, encerrando o contrato, de 11 jogadores que estavam inflando o caixa, já gasta com 6 jogadores que nós já discutimos aqui o que a gente acha deles, se são bons ou não. Né? Jogadores que não apresentam grande peso e que vão encher ali a folha salarial também, né? Vão receber um salário considerável. Então, o São Paulo ele não consegue fazer um planejamento bem feito. O São Paulo vem repetindo um ciclo que é: estou endividado, aí me livro de alguns jogadores que eu não gosto e gasto com outros jogadores que não são expressivos, que muitas vezes não resolvem a posição, como os goleiros todos que a gente falou aqui, e que mantém o clube endividado. Porque o São Paulo vem numa aposta muito parecida com a do Corinthians, de, não, a gente vai ganhar título, e aí os títulos vão pagar as contas. É verdade, é o que a gente viu no passado. Com muito esforço, com muito milagre, com muitas lesões, né, o São Paulo chega em finais que, no fim das contas, os jogadores se provam. Né? O elenco não é elenco me desculpe, o elenco não foi um elenco para ser campeão. Quando chega na final, não aguenta. E aí, esse ano parece repetir a mesma coisa. Né?
São Paulo numa dívida enorme, não planeja pagar as dívidas. Júlio Casares fala muito disso. Eu gostaria muito que ele explicasse isso. A gente vai botar o São Paulo nos trilhos. Ele fala, vou botar o São Paulo nos trilhos, pé no chão, segurança. Mas aí não tem um cara com cabeça de gestor lá para falar, vamos pagar as contas, não vamos contratar. Me desculpe, eu acho que a torcida ficaria muito mais segura se viesse aqui um cara e falasse, seguinte, São Paulo vai ficar sem ganhar títulos por 2 anos, no mínimo, porque a gente vai pagar as contas, vai botar o São Paulo de volta no mercado como uma empresa séria. O São Paulo era referência, quando a gente era mais novo, de um clube que contratava jogadores da Europa e ninguém sabia quem ia ser contratado. Aí os caras não sabiam, o São Paulo está negociando com quem? Não se sabe. De repente, amanhã o São Paulo anunciava um Kaká de volta. Hoje, todo mundo sabe quem o São Paulo está tentando e o São Paulo só recebe não. Então, seria muito mais inteligente, na minha opinião, o São Paulo ter um gestor que diz, não vamos contratar grandes nomes, torcida. A gente vai contratar um Wellington Rato e mais algum outro jogador só porque o Rogério precisa de alguém nessa posição para não ser rebaixado, para conseguir, no mínimo, uma sexta posição ali no Campeonato Brasileiro e ir para a Libertadores e ganhar o prêmio de ir para a Libertadores. Então, a gente vai ganhar a Libertadores. Mas ganhar o prêmio das classificações de uma Copa do Brasil, ganhar o prêmio das classificações de uma Libertadores. Vamos manter o salário em dia, vamos pagar o que a gente tem que pagar, para aí sim o São Paulo voltar a ter moral de ter nome, o São Paulo ter patrocinadores que querem investir dinheiro no São Paulo, o São Paulo, quem sabe, conseguir fazer uma reforma no Morumbi que a gente espera desde 2014. E aí sim começar a gerar dinheiro no clube, para como fez o Flamengo. Não vou entrar no detalhe, não sei aqui no detalhe de como, se os patrocinadores, se o dinheiro lá é legal ou não sei dizer, mas como fez o Flamengo um planejamento financeiro e cumpriu esse planejamento, né, com seriedade, como uma empresa que tem que ser o nome do São Paulo, o tamanho do nome que é o São Paulo. Mas não, São Paulo planeja, quando você vê o planejamento, a execução do fim do ano passado, se gastou muito mais com marketing, que foi uma porcaria o marketing do São Paulo, afinal a gente não tem patrocínio, não tem venda de camisa, não tem porra nenhuma. Estourou o caixa em gastos, não cumpriu o planejado, não diminuiu a dívida. E aí começa o ano já da mesma maneira que foi o ano passado. Se livrando de um ou outro jogador e gastando com jogadores que não sei se vão vingar. E aí o ciclo se repete. E já saiu aí a promessa, né? O Júlio Casares quer chegar na final do Paulistão, final da Sul-Americana e final da Copa do Brasil. E acho que a meta é ficar em 6º lugar no Brasileirão para pegar a Libertadores. E assim, mesma coisa, então, assim, eu estou vendo um 2022 se replicando em 2023 e a dívida não se resolve, a marca São Paulo só se afunda cada vez mais. Concordo absolutamente com tudo. Só não concordo com a questão de se planejou. São Paulo não planeja não, cara. São Paulo não planeja não. Não, mas... Cara, é assim, Casares e Belmonte, eles são políticos. Eles vêm na imprensa, eles vêm nos podcasts dos amigos deles no Instagram e falam, não, olha, o São Paulo, veja bem, olha, o São Paulo... E, cara, na verdade não tá funcionando. O São Paulo, o São Paulo é a imagem da política brasileira, cara, que é essa zona, entendeu? Assim, é um clube que funciona na base da amizade, não tem profissionais dedicados, não tem seriedade, não tem comprometimento. Eu concordo extremamente com o Gabriel, que o Gabriel fala. Como o modelo que o Flamengo adotou, né, com o Bandeira de Melo, eu sou um pouco mais antigo e acompanho o futebol há muito tempo. Quando o Flamengo, antes do Bandeira de Melo, quando entrou a Patrícia Amorim, cara, o Flamengo era uma porcaria. Assim, tava uma zona o Flamengo. Entrou a Patrícia Amorim, que era uma atleta do nado. Aí entrou para comandar o Flamengo. Aí, primeiro, uma mulher, né? Aí já os caras já começou achando ruim. Mas isso não muda nada, não. Existem mulheres competentes pra caramba. Não tem nada a ver. Enfim, entrou o Patrícia Amorim. E aí, cara, virou uma zona. Depois que o Bandeira de Melo entrou, ele fez um básico, cara. Começou a pagar as contas. O Flamengo tem uma vantagem, que o Flamengo tem uma receita muito grande, vinda de televisão e vinda de camisa. E aí e lembre-se que o Flamengo é um dos times que tem o maior número de sócios torcedores no Brasil. Entendeu? Acima de 100 mil. Então, essas receitas mantêm o Flamengo em alta. Se você conseguir entrar em receita e diminuir gastos, cara, você vai ter superávit. Então o Flamengo só fez o básico e tá aí, cara. Olha, é isso, o São Paulo não faz isso. É isso que me deixa puto com o São Paulo, é que ninguém fala assim, gente, a gente tá fazendo merda,
Vamos melhorar, vamos. Ninguém faz isso, assim, é fazendo merda e foda-se, é isso, foda-se, tipo, deixa, vamos deixar. Porque é o pensamento do dirigente ultrapassado, que esse agora com a SAF não, mas assim, principalmente Flamengo, de Vasco, desses times tradicionais do futebol brasileiro, que assim, o que importa é ganhar título. O que importa é manter meu nome lá, eu ser famoso. Não importa para mim se deixar o clube bem estruturado, ter nome, ter marca, ter bom patrocínio. Não importa isso. O que importa é se. Você acha que o Casares está preocupado? O Casares ganhou o Paulista, para ele, pô, já tem meu nome lá. Eu fui o presidente do Paulista. Então, para Não, ele, cara. ele é muito político. Ele é muito político. Não sei o quanto isso é bom ou ruim, mas é notável que ele é muito político. Ele é o cara que mostra lá que se sente feliz, não, de certo modo eu concordo, mas feliz do São Paulo ter sido vice-campeão do Paulistão. Ou seja, ele bate no peito para dizer: eu sou o presidente do São Paulo, ganhar um título novamente e ser vice de outro. Que politicamente é muito bonito, né? Mas na prática eu não sei o quão útil é. Sério? Politicamente, eu acho que politicamente ganhar o Paulista é maravilhoso? Não é, cara. Ele é o cara que pode dizer, né? Depois de tantos presidentes, depois de tantos anos, eu sou o que voltou a ganhar título. Não, meu cara assim, depois de tanto na merda, eu só limpei um pouquinho a bunda só. Não dou nada, cara. Limpar meia bunda não limpou tudo, cara. Então, assim, ganhar com todo respeito, ganhar o Paulista, cara, não é suficiente, cara. Pro tamanho de São Paulo, clube 3 vezes campeão mundial, o clube que mais venceu torneios internacionais no Brasil. Você tem o tamanho de São Paulo? Acho que você e o Murilo entendem o tamanho de São Paulo. Quem não entende é os caras que estão lá. E aí, recentemente, olha só, o São Paulo não é só uma zona, como também é um clube que não tem nenhum tipo de democracia. Porque recentemente, numa live lá com o Arnaldo Ribeiro, indagado sobre questões de por que o São Paulo não aumenta o seu número de sócios, com sócios torcedores podendo participar da política do clube? Ele falou, não, esse negócio não é para sócio torcedor. Esse negócio é só para conselheiro, o conselheiro que escolhe. Entendi. Ou seja, assim, o que ele deixou claro? Vai continuar uma coisa. Não importa, o São Paulo, eles não querem deixar ninguém vir de fora e meter o bedelho. Eles não querem uma SAF. O São Paulo estudou uma SAF, até o mês passado contratou uma consultoria para estudar uma SAF, mas o São Paulo, inclusive, até negou, pouca gente sabe disso. O Grupo City fez uma oferta para o São Paulo, uma oferta baixa, concordo, mas uma oferta de 1 bilhão pelo São Paulo, e o São Paulo negou. Eu concordo que, em termos patrimoniais, o clube vale mais que isso. Eu acho que o São Paulo, em termos de patrimônio, é um dos maiores clubes do Brasil, cara. Mas temos que pensar em tudo, assim. Tudo bem. Beleza. Você tem uma puta de uma marca, mas se ela tá em baixa, ela pode valer 1 bilhão, mas, cara, se ela estiver em baixa, ela vai valer 50 centavos. Então, assim, hoje São Paulo não vai nada. Então, os caras estão estudando uma maneira de poder pagar essas dívidas, que não tá adiantando, como o Gabriel falou, só tá remando, pegando o barco que tá com cheio de água e pegando um copinho de plástico jogando a água fora, enquanto a água vai entrando, e tentando pagar essa dívida para, num momento posterior, talvez quando a merda estiver aqui já na garganta, aí eles poderem vender o clube. É isso que eles vão fazer. Então o clube vai continuar a mesma coisa aí, cara. Infelizmente, eu sinto muita tristeza de falar isso. Mas o clube vai continuar assim, cara, por muito tempo. Enquanto esses caras continuarem lá, com essa mentalidade retrógrada, vai ser assim, cara. Infelizmente, eu tenho muita tristeza de falar isso. Porque eu gostaria muito do São Paulo. Incrivelmente, o São Paulo antigamente era melhor, cara. O São Paulo antigamente era melhor. Entendeu? O São Paulo, com menos estrutura do que hoje teria, cara, hoje nós estamos em 2023, cara. Tem mais tecnologia do que 2005. Né? Então, assim, hoje o São Paulo teria muito mais condição, se tivesse arrumado, de poder brigar, talvez até ser o maior clube do Brasil. Por que não? Mas o São Paulo não quer. O São Paulo não quer. Isso que a gente deixa claro. O São Paulo não quer. Mas por que não quer? Por causa de política. É uma visão deles. Vocês não querem perder
a grana que eles têm, eles não querem perder o prestígio que eles têm de ir lá no Morumbi, final de semana, levar a família deles para poder... Porque eles são donos lá, entendeu? Isso que me deixa puto, entendeu? Então, assim, Sim, sim. é uma questão patrimonial. É uma questão que foge do mero futebol. Vai além disso. Não, é foda. Uma coisa só, deixar um salve pro nosso amigo Marçal que comentou aí, mas uma coisa que o torcedor hoje não sabe, eu acho que é muito importante esse fator que você falou, Abrão. O que acontece no São Paulo é que São Paulo foi construído historicamente, né, por pessoas ali internas políticas, inclusive o senhor saudoso Cícero Pompeu de Toledo, que tem o nome no estádio lá, foi o responsável pelo nosso estádio. E assim como é uma monarquia, é o que aconteceu no São Paulo. Pessoas que entraram no passado, conselheiros, foram botando seus parentes lá dentro, seus filhos, os que estão vivos estão lá até hoje, e esses caras mandam no São Paulo. É o que eu chamo de oligarquia, né? Se o pessoal der uma procurada no YouTube, vai encontrar vídeos sobre a história do São Paulo. A gente contou isso um pouco no nosso TikTok lá, Redação Tricolor, tem até a explicação que o São Paulo poderia ter, né, camisetas azuis, que são das cores fundadoras do São Paulo, mas resumindo, o São Paulo foi fundado como um clube que é chamado Clube da Fé, porque o clube poderia ter sido fechado e a torcida ficou lá. Esses membros que desde o começo sempre foram pessoas muito difíceis de lidar, que queriam encerrar o futebol do São Paulo por um período, se estende até hoje. Essas pessoas tratam o São Paulo como se fosse o clubinho que elas começaram. Mas o São Paulo hoje é muito mais que isso. O São Paulo é uma empresa, uma marca, que tem milhões de torcedores, é o terceiro clube com mais torcedores no Brasil, e esses caras vêm acabando com isso, né? Vem cada vez mais massacrando a torcida do São Paulo no Brasil. E esses caras tratam como se fosse o quintal da casa deles, né? Uma coisa que a torcida independente recentemente criticou, não me lembro de quem foi a fala, mas que disse que o clube não era para torcedores, o clube não era para entrar gentinha da rua, né? Marco Aurélio Cunha. Com certeza uma afronta, eu gosto muito do Marco Aurélio, mas com certeza uma afronta à torcida independente que tem uma casa em frente ao clube, né? Dizendo que o clube não era para esse tipo de pessoa. Ou seja, elitizando o clube apenas para os ricos do Morumbi e adjacentes, né? É uma coisa assim, não, é pra gente que é rico. O São Paulo é nosso, não é deles. O São Paulo não é dos milhões de torcedores que bancam os ingressos em todos os jogos, que compram camiseta, que é o que efetivamente evita que o clube caia. Né? Não é do torcedor que mantém o clube aqui todos esses anos, que sem ele o clube já teria fechado. Não, é nosso, é dos engravatados que andam de Mercedes, paga pelo torcedor. Então, o problema é que esses caras estão lá e não querem abrir mão do osso, não querem largar o osso. Eles querem continuar nessas cadeiras que levam o ego deles lá de gestores, de coordenadores, de donos do São Paulo. Quando o São Paulo, na verdade, é do torcedor. Deveria ser do torcedor. Então, eles não estão nem aí para a gestão do clube. O cara prefere muito mais se manter no poder lá por o resto da vida e passar o cargo para o filho dele, que vai fazer a mesma coisa que ele pro resto da vida, do que botar o São Paulo nos trilhos de verdade. É por isso que tem toda essa briga que a gente vê ridícula entre Júlio Casares, Marco Aurélio. No fim das contas, eles não estão. Me parece que eles não estão brigando pelo São Paulo, eles estão brigando pela cadeira de quem vai estar lá. De quem pode dizer que é o presidente do São Paulo e brincar como se o São Paulo fosse um playground, né? Eu contrato, eu mando embora, eu apareço na mídia, dou entrevistinha, olha como eu sou legal. Né? Não é o São Paulo em primeiro lugar, é a pessoa. Exatamente. O Marqueteus mandou uma boa tarde para na Twitch aí. Então, opa, boa tarde aí para quem tá mandando aí. Obrigado, Marçal. Te agradeço pela dica aí, valeu. Valeu, hein, gente. Bom, a gente se estendeu aqui, né? Já deu uma horinha aí, a gente vai finalizar agora, vamos pro final aqui. Eu peguei rapidinho aqui a escalação de hoje, né? Eu dei uma olhada aqui mais a fundo, né? Aquela escalação foi a que o Globo Esporte passou. Eu peguei uma aqui, não sei se está certo, mas o São Paulo jogou com um time em cada tempo, tá? Então hoje foi o seguinte, né? No primeiro tempo o goleiro foi o Jandrei, né? Lateral direito Rafinha, né? Os zagueiros ali Arboleda e Alan Franco, a lateral esquerda Wellington, volante Luan, meio campo Nestor e Galopo, e como atacantes ali mais à frente Wellington Rato, Luciano e Marcos Paulo. Tá? No segundo tempo o goleiro foi o Rafael, né, lateral direito Igor Vinícius, Ferrarese e Beraldo,
né? Fizeram a dupla de zaga na lateral esquerda, e o que eu acho que vai vir, né, a acontecer aí, principalmente no Paulistão, foi o Lisiero, né? Que eu acredito que o vai ser uma escolha ali, uma aposta do Uma Rogério, bosta. né, para essa temporada. E como volante, Pablo Maia, nesse segundo time, a dupla ali no meio-campo foi Thales e Rodriguinho, né? E mais à frente, Alisson, Caleri e Pedrinho, né? O time, novamente, o time ganhou com o gol do Galopo ali em cima do Guarani. Tá? Então, eu acredito que Lisiero na lateral esquerda ali vai ser muito utilizado. Isso eu também acho uma merda. Mas... Não, eu prefiro que subam qualquer moleque da base do que usar ele, cara. Sim, com certeza, eu também. Não sei se vocês lembram, o apelido do Liseiro é Canela de Vidro, né? Exato, eu O lembro. cara Lembro é muito bem. o Hudson 2.0, serve só para ficar posando de modelo lá, mas não joga no futebol, não tem Ele jogado teve nada. um bom momento, né? Ele teve uma sequência de bons jogos Ele ali antes de tem. machucar da É primeira igual o vez. Nestor. Ele Ele é teve igual um o bom Nestor para momento. mim. O futebol dele me lembra muito do Nestor, mas na lateral, sem chance, cara. Para mim, ele é o reserva ele é o cara de ser reserva no meio e quando der, precisar, coloca ele para ver se ele é um cara mais marcador e tal. Mas saiu muito mal do São Paulo. No ataque, eu vi que teve um gol anulado também do Caleri. Não sei como é que aconteceu, mas que bom que o Caleri voltou a fazer gol. E um outro assunto legal de puxar aí, cara, foi esse meio, né? Improvisado aí de Thales e Rodriguinho, que são dois moleques que têm muito potencial e que me Exato. lembram, eu não sei o nome aqui, mas a coisa que eu tô mais torcendo, que mais me dá mais esperança nesse ano do São Paulo, é aquele jogador da base que, cara, eu queria muito lembrar o nome, mas tem um moleque sensacional na base do São Paulo, que eu acho que está completando 17 anos agora, então já pode vir Tá para São jogando a Paulo. copinha? Não perdi o primeiro jogo da Copinha, mas eu vi um review de um torcedor de São Paulo lá no YouTube mostrando esse jogador, que é um moleque sensacional, que chuta de esquerda, de direita, bate falta, escanteio, o moleque fez gol olímpico, inclusive, no jogo oficial lá da base. E é um moleque que tem muito potencial. Assim, pelos lances que mostram dele, é um moleque completamente diferenciado. Não que os outros jogadores da base não sejam bons, mas o vídeo com os lances dele são sensacionais. São coisas que você vê, que é uma coisa que falta muito no elenco do São Paulo hoje, que é uma coisa que me irrita muito. Que é o jogador que pega a bola dentro da área e olha pro gol. Porque o São Paulo tem uma deficiência nos jogadores hoje que eu não sei o que acontece no futebol brasileiro, que o cara recebe a bola na área, às vezes ele tá de frente pro gol, ele gira, ele fica de costas pro gol e procura alguém para tocar. E esse moleque não, esse moleque quer entrar no gol com a bola e ele entra. Se não derrubarem ele, ele entra. Então Olha eu tô só. muito esperançoso que esse jogador suba, porque é diferenciado, moleque. Cara, eu assisti Legal. Eu assisti o jogo da Copinha, só pra encerrar. Eu assisti o primeiro jogo da Copinha, o São Paulo ganhou de 4x0 de um time lá do. Foi 3. Foi 3, né? Cara, 3-0. os dois pontas muito bons. O camisa 11 lá, o moleque muito bom. Né? Estilo Anthony, assim, gosta de driblar, vai pra cima. O outro ponto, acho que é o camisa 17, eu não lembro do nome dele também. Um moleque muito bom. Aliás, eu acho que esse moleque, de todos que eu vi até agora, o que mais, assim, porra, o moleque tem postura de profissional já. Pega na bola, sai driblando. Tem um camisa 8 também, que acho que é volante, muito bom. E um zagueiro, camisa 3, que usa os dread. Acho que é Caio o nome dele, não sei o nome dele. Enfim, moleque bom. Então, assim, São Paulo tem aí uns... Eu acho que esse ano o elenco da Copinha não é tão glamouroso como tempos atrás. O camisa 10 não me surpreende. Ele já teve até no time titular, no time profissional. E não, para mim, não é um camisa 10 assim que, nossa. Mas desses moleques que eu vi aí, os dois pontas, um volante e um zagueiro, camisa 3 lá, moleque bom. Então pode ser que o São Paulo tenha a oportunidade de trazer esses moleques aí para fazer, para compor o time titular, o time reserva aí no decorrer do campeonato. Acho que como o Gabriel falou, né? Fazer um teste no Paulista é bom com esses moleques. O nome do menino que eu tava falando aqui é Neverton. Isso, esse moleque, mano. Esse moleque infernizou o jogo lá, tá? Esse moleque é bom. Everton. Legal, legal. Os gols ali foi uma vitória de 3-0, né? Os gols foram de Belém, Thales e Negruti, né? Fizeram ali parte da vitória por 3-0 lá em Marília, né?
Tricolor estreou com vitória e lidera já a chave ali da copinha. Se eu não me engano, Eu gosto da copinha, o jogo é hoje, o segundo jogo. É hoje. São O Paulo segundo jogo é já hoje, né? passa para já Cara, eu passa gosto, para a eu gosto. segunda fase. Sim. Assim, não vai surpreender esse ano. O elenco desse ano não é uau, como dos anos anteriores. Mas, assim, o que me surpreendeu foi o Belletti, cara. O Belletti pode ser um técnico que pode subir bons jogadores para o São Paulo. Uhum. Tem uma boa tática. Eu acho que o Belletti pode ser um futuro treinador aí no São Paulo. Belletti. Belletti. Então, acho que é isso, cara. Enfim. Legal. É com você, Gabriel. Maravilha, é isso. Abraão para presidente de São Paulo, eu sempre defendo isso, sempre vou defender. Né? E tamo junto, galera. Só serei quando o Gabriel comprar a SAF. Aí... Pode deixar. Se eu pudesse, já tinha comprado São Paulo. O São Paulo estreia dia 15. São Paulo estreia dia 15 no Paulista, né? Vamos acompanhar, né? Até lá aí, né? a gente vai informar, né? É verdade, né? É do domingo. São Paulo e Ituano. Às 18 horas, eu acho. Esse o outro, exato. Legal. Vamos acompanhando o nosso tricolor, né? Traremos mais novidades aqui. Sigam nossas redes sociais. Lá a gente vai informar quando vier as nossas próximas lives, né? O próximo conteúdo também. Nos siga no Instagram, TikTok, veja o Melinho lá fazendo dancinhas, brincadeira, contando histórias ali do E é isso, gente. Obrigado por assistir aí quem veio, né? Tamo junto, Nação Tricolor, e é isso. Salve o nosso Tricolor Paulista, né? É o que eu sempre digo. Valeu, rapaziada. Tamo junto, galera. Valeu. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, gente, por participarem aí. Tamo juntão. Vamos, Tricolor. Fechou aí? Tá a transmissão?